O reencontro após anos de silêncio. Eu ainda me lembro do cheiro de terra molhada que pairava no ar naquela manhã. Era um dia quente, com o sol queimando a nuca, mas o vento trazia uma brisa que parecia carregar promessas. Eu estava parado na rodoviária, segurando uma mala velha que pertenceu à minha mãe, com as mãos suadas e o coração batendo tão forte que eu podia jurar que todos ao meu redor ouviam. Depois de 7 anos, eu estava prestes a reencontrar minha família. Não era só um reencontro. Era o fechamento de uma ferida que sangrou por tanto tempo que eu quase me esqueci de como era viver sem ela. Tudo começou em 2018, quando eu tinha 19 anos. Minha família vivia em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia e a vida parecia seguir um ritmo que não mudava nunca. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe cuidava da casa e dos meus 2 irmãos mais novos, Lucas e Mariana. Eu era o mais velho, o que sempre sonhou em sair, estudar, construir algo maior. Mas sonhos custam caro, e naquela época, o Brasil estava afundado em uma crise econômica que parecia engolir qualquer esperança. Meu pai perdeu o emprego, as contas começaram a se acumular, e a tensão em casa era como uma corda esticada, prestes a romper. Eu sabia que precisava fazer algo. Então, quando um amigo me falou de uma oportunidade de trabalho em São Paulo, como ajudante em uma construção, não pensei 2 vezes. Era temporário, disseram. Só o suficiente para juntar um dinheiro e ajudar a família. Peguei um ônibus com uma mochila nas costas, algumas roupas e a promessa de que voltaria em 6 meses. Mas a vida tem um jeito de transformar planos em poeira. O trabalho em São Paulo era exaustivo. 12 horas por dia sob o sol ou a chuva, carregando blocos de concreto, misturando cimento, dormindo em um alojamento apertado com outros 15 caras que, como eu, estavam tentando sobreviver. O dinheiro mal dava para mim, quanto mais para mandar para casa. Liguei algumas vezes no começo, mas as conversas com meus pais eram curtas, cheias de silêncios constrangedores. Eles não entendiam porque eu não voltava. Eu não sabia explicar que estava preso, não por algemas, mas por necessidade. Então, veio a notícia que mudou tudo. Minha mãe adoeceu. Um câncer, disseram, descoberto tarde demais. Eu queria voltar, mas não tinha dinheiro para passagem, e o pouco que eu ganhava mal cobria minha sobrevivência. Quando ela morreu, 2 anos depois da minha partida, eu não estava lá. Não estive no enterro, não segurei a mão dos meus irmãos, não vi meu pai chorar. O peso dessa ausência me quebrou de um jeito que eu não sabia consertar. Depois disso, as ligações rarearam até pararem. Meu pai não atendia mais. Meus irmãos, tão jovens, não sabiam o que dizer. O silêncio cresceu entre nós como um abismo. Os anos passaram. Consegui um emprego melhor, como auxiliar em uma oficina mecânica. Juntava dinheiro, mas nunca o suficiente para voltar com algo que justificasse minha ausência. Eu me perguntava se eles me odiavam, se me viam como o irmão que abandonou a família quando mais precisavam. A culpa era uma sombra que me seguia, mas eu não sabia como enfrentá-la. Até que, no começo de 2025, recebi uma mensagem de Mariana, minha irmã, agora com 16 anos. Era curta, quase fria. Pai tá doente. Ele quer te ver. Aquela mensagem foi como um soco. Peguei o primeiro ônibus que consegui, sem pensar muito. Foram 12 horas de viagem, com a cabeça girando entre medo, arrependimento e uma esperança que eu mal ousava sentir. Quando desci na rodoviária, ali estava ela, Mariana, tão diferente da menina de 9 anos que eu lembrava. Alta, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, ela me olhou com uma mistura de raiva e alívio. Você demorou, foi tudo que disse antes de me abraçar. Chorei ali mesmo, no meio da poeira, com o barulho dos ônibus ao fundo. Chegar em casa foi como entrar em um sonho que não era mais meu. A pintura da fachada estava descascada, o quintal onde brincávamos estava coberto de mato. Meu pai estava na sala, mais magro, mais grisalho, com um tubo de oxigênio ao lado da poltrona. Ele não disse nada quando me viu, mas seus olhos marejaram. Sentei ao lado dele, e pela primeira vez em anos, segurei sua mão. Lucas, agora com 14 anos, ficou na porta, hesitante, como se não soubesse quem eu era. Os dias seguintes foram difíceis, mas também foram uma cura. Meu pai tinha uma doença pulmonar, agravada por anos de trabalho pesado e pouca atenção à saúde. Ele não falava muito, mas me contava histórias da minha mãe,
coisas que eu nunca soube. Mariana me mostrou fotos da escola, falou dos amigos, da vida que seguiu sem mim. Lucas, mais reservado, só começou a falar comigo depois de uma semana, quando me pediu ajuda para consertar uma bicicleta. Aquele momento, suando juntos no quintal, foi o primeiro em que senti que talvez pudesse recuperar um pedaço do que perdi. Não vou dizer que tudo se resolveu. A culpa ainda mora em mim, e sei que meus irmãos e meu pai carregam cicatrizes da minha ausência. Mas estar ali, naquela casa, com o som da voz da Mariana rindo de uma piada boba, com o cheiro de café que meu pai ainda insistia em fazer, me fez perceber que família não é só sobre os erros que cometemos, mas sobre o que fazemos para consertá-los. Na última noite antes de voltar para São Paulo, sentei com meu pai no quintal. O céu estava claro, cheio de estrelas, como nos dias em que éramos só nós 5, antes do mundo nos separar. Ele segurou minha mão com força e disse: "Você voltou. Isso é o que importa." E, pela primeira vez em anos, eu senti que talvez pudesse perdoar a mim mesmo.